E aí galera, beleza com vocês? Comigo aqui tudo ótimo. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre o meu novo instrumento que eu adquiri. Adquiri aí precisamente no dia 4 de abril deste ano aqui de 2019. Uma graviola. Tudo indica que o ano e o modelo dela seja de 1979, uma garota aí de 40 anos. Aí eu vou estar falando nesse vídeo aí sobre as particularidades da graviola, por que eu estava procurando este modelo, um pouco da história, de toda a história que eu pesquisei, que eu soube sobre a graviola, algumas curiosidades e tal. Eu vou estar passando nesse vídeo aí e também como que eu cheguei nela aqui. Para quem estiver interessado em ouvir o som dela, no próximo vídeo eu vou estar colocando uma música aí. A graviola, ela é única e exclusivamente propriedade da empresa Janine. Então esse formato aqui exclusivamente da Janine. A graviola originalmente também ela foi desenvolvida com 12 cordas. Em 1969 foi desenhada e supervisionada pelo Paulinho Nogueira. Ele mandou o desenho para a Janine. Ele tinha vários trabalhos. O Paulinho Nogueira, além de ser um grande violonista, ele também desenhava muito bem. Então um dos desenhos ele mandou para a Janine. E a Janine concebeu este formato aqui de instrumento, que parece uma guitarra portuguesa, um pingo d'água que falam, né, por esse formato aqui arredondado. Esse formato é única e exclusivamente propriedade da Janine. Então se você vê aí catálogo de algum instrumento falando que é graviola, não existe graviola de outra marca sem ser da Janine. A graviola só existe com este formato de cor, pingo d'água. Originalmente ela foi desenvolvida com 12 cordas. A de 6 cordas foi uma adaptação depois, posteriormente. Porém, o charme dela está em 12 cordas mesmo, que é onde ela faz jus ao nome de graviola. Onde ela se assemelha com cravo e com a viola, então graviola. Sobre os detalhes dessa linha aqui, até acredito que meados de 80 também eram produzidos particularmente igual também as graviolas. O que mudava era de 2 em 2 anos a Janine ela colocava algumas características diferentes. Então mudava aqui o headstock, que nem o meu aqui, ele tem formato de uma pena. Esse detalhe aqui, esse entalhe aqui na madeira, era tudo feito à mão na época da Janine. Mudava algumas outras coisas também, como aqui a parte da ponte aqui, as marcações também mudava. Esse desenho aqui, ó, que circula a boca, também mudava. E o escudo também. Alguns vinham sem e outros vinham com o escudo. Também era um detalhe opcional na época, para quem quisesse, a case. As características dessa graviola aqui até meados de 80 era o seguinte: era um tampo em pinho sueco, laterais e fundo em Jacarandá da Bahia. Escala em Jacarandá da Bahia também. Os trastes são em alpaca. E nesse meu aqui, as marcações são em madrepérola. O escudo é de celulose. Esse aqui é uma celulose que tem umas transparências com a madeira. Outro detalhe que mudava também, de acordo com o ano e o modelo, eram as tarraxas. No caso do meu, ele é um acoplado, um parafusado aqui em cima. E o outro eram 6 enfileirados. Eu vou colocar as fotos aí para vocês analisarem. A característica da
da craviola, ela lembra um violão de 12 cordas. Porém, o som é sutilmente mais agudo e tem um volume um pouco difícil de descrever, um volume mais agradável, provavelmente por causa da madeira, Jacarandá da Bahia. Hoje, se você quiser ter uma craviola, provavelmente você tem que entrar em contato com a Janine. Normalmente você entra em contato com uma loja e a loja entra em contato com a Janine. Mas eu entrei em contato com 2 lojas e as 2 lojas não me retornaram. Isso já faz 3 meses. Então eu acredito que para este ano de 2019 a Janine tenha tirado da sua produção a craviola. Que é lamentável, porque é um instrumento que faz parte da cultura nacional do Brasil. Porque grandes nomes já tocaram com craviola. Isso eu posso citar o Lobão. Teve um grande músico que foi aluno, Paulinho Nogueira, Val Ficarelli, foi um grande estudioso sobre esse instrumento aqui. Teve a banda Forno Bloods, que no vídeo muito famoso aí, você observa a cantora, a Linda Perry, tocando com uma craviola de 6 cordas. O Jimmy Page, quando ele esteve aqui no Brasil, ele foi presenteado pela Rita Lee com uma craviola de 12 cordas, que provavelmente ele deve ter gostado muito e gravado grandes sucessos do Led Zeppelin com uma craviola. Eu posso citar riffs do Starway to Heaven, Tangerine. Outro detalhe que tem, outro detalhe da craviola, da época, que eles eram tudo com estirante. Me desculpa se eu estiver falando errado, se é tirante ou estirante. Quem souber precisamente como que é o nome aí, coloca nos comentários. Mas enfim, esse tirante aí é um pedaço de ferro que colocavam na construção do instrumento aqui embaixo das tarraxas, aqui no meio do braço, aqui no meio da construção aqui, para dar sustentação. Então até meio da década de 70 eram 2 tirantes, um aqui desse lado e o outro desse lado. Todas as craviolas tem essa capinha aqui de celulose também. Então as que tinham dois tirantes, a capinha é um pouco mais larga. Ele tem 3 parafusos aqui. Você tirando esses 3 parafusos, você via o buraco aqui dos 2 tirantes, que vinham até aqui antes do fim do braço. Você não conseguia ver aqui por dentro. Então o único problema que era o seguinte: tinham 2 tirantes, mas o reforço aqui da junção era fraca. Então se tivesse um impacto razoável, você podia quebrar o braço para cá. Depois do meio da década de 70, as craviolas vieram com um tirante só, que é do caso do meu aqui. Então o tirante começa daqui e vem até aqui. Eu consigo ver a cabecinha aqui do tirante. Esse já tem um reforço diferente. Ele tem uma travessa aqui, onde o tirante pega nessa travessa. Então já melhorou, a Janine melhorou o reforço nesta época da craviola. Mas o som é particularmente o mesmo. Apesar que todas essas craviolas eram feitas à mão, então era quase impossível uma craviola ter o mesmo som que outra. Tanto pela madeira também, um instrumento de madeira assim, sempre você observa uma diferença por causa da madeira, de um instrumento para o outro, mesmo se o processo é exatamente igual. O tirante, ele não tem regulagem, como o tensor. O tensor que tem um parafuso que você consegue flambar
tanto para baixo quanto para cima, a barra de ferro passante que tem dentro do braço. No caso do tirante não, é só um reforço só. Um detalhe muito importante era que várias craviolas que eu vi aí de luthiers que postam na internet eram ripas dentro do tampo que com o tempo lascavam. Batendo, você notava vibração diferente. Mas no caso meu aqui tá tudo certo. Outro detalhe também, elas eram invernizadas em goma laca. Então, eu particularmente não sei se é a goma laca derivada da seiva de uma árvore aí, ou se é a goma laca indiana, a verdadeira. Então essa é uma informação que eu gostaria de saber melhor, assim, sobre que material que se trata aqui, porque eu tava dando uma cuidada nela, então para não colocar algum produto aí que afete a pintura e o acabamento dela. A goma laca, ela também é conhecida como verniz casca de barata, aí muito popularmente conhecida aí aqui no Brasil aqui. E ela, para instrumento, ela é uma das melhores porque ela adere uniforme na madeira de maneira que não afeta o som. Então essa goma laca, ela deixa a madeira suar livremente, protegendo mesmo assim. A goma laca tem que tomar muito cuidado porque aditivos de limpeza aí que contém como solvente álcool. O álcool, ela dilui, ela também é um solvente da laca. E esse daqui dá um trabalho medonho para encontrar. Como foi a história da compra desta craviola? Então faz 6 meses que eu realmente decidi comprar uma craviola. Porém eu vinha muito tempo pesquisando sobre ela. Eu andei por vários cantos aí de São Paulo, aí Teodoro, Santa Efigênia, fui para Sorocaba. E o meu interesse mesmo era nessa craviola aqui, mais ou menos no ano de 78, 79, com esse detalhe aqui do braço do headstock aqui, e com a boca com esse desenho aqui mosaico também. E se acaso tivesse esse escudo aqui de celulose. Então tava há muito tempo procurando e tal, e até que eu vi no OLX um senhor chamado Fernando. Ele postou aí como violão 12 cordas, violão 12 cordas Janine. Foi numa quinta-feira que ele postou. Aí no mesmo dia, eu, como tava acompanhando sempre o OLX, Facebook, Mercado Livre, no mesmo dia eu entrei em contato com ele. O senhor Fernando, ele era de Vitória, Espírito Santo. Aí eu liguei pra ele porque ele não tinha WhatsApp. O número que ele postou lá não tinha WhatsApp. Eu liguei pra ele e ele me falou que já tinha vendido. Aí eu peço até desculpas pro senhor Fernando, mas eu percebi que ele não queria vender pra mim. Então qual que foi o desenrolar da história? Eu dei um tempo aí de um dia, eu pedi para minha mãe ligar pro senhor Fernando. E o senhor Fernando conversou com a minha mãe, mas também não deu muita expectativa. Mas eu percebi que ninguém tinha se interessado no instrumento até então. Tanto porque ele não colocou a descrição certa no anúncio. Então provavelmente não deve ter tido bastante procura. Aí minha mãe entrou em contato no sábado com ele. Ele falou que retornaria numa segunda-feira, se ninguém se interessasse pelo instrumento. Porém, segunda-feira ele não retornou pra minha mãe. Aí ficamos na dúvida se tinha vendido ou não. Mas eu pedi pra minha mãe retornar de novo pro senhor Fernando.
Aí o senhor Fernando decidiu então mandar as fotos pra minha mãe. E a gente decidiu assim, de última hora, numa terça-feira à noite, comprar as passagens e ir pra Vitória. Na quinta-feira, os meus pais, minha mãe e meu pai, se encontraram com o senhor Fernando no aeroporto de Vitória. E o senhor Fernando passou o instrumento aqui. Então cá estamos, eu e essa bela moça aqui de 40 anos. Aí logo que eu peguei ela, chegou aqui, meus pais chegaram logo no sábado. A primeira coisa que eu fiz foi trocar todas as cordas. Tava muito sujo por dentro. O instrumento não era usado. Tava absolutamente zerado o instrumento. Calas aqui, os trastes não estão gastos. Estão niveladinho certinho e tal. Então tava só sujo mesmo a craviola. Aí eu limpei tudo por dentro. Tirei, tava muito sujo, tinha até teia de aranha até também. Passei um pano umedecido, levemente umedecido em tudo aqui. Porém nos traços eu dei um enfoque melhor. Nos traços aqui na ponte aqui também. E também aqui no headstock aqui. O que eu fiz? Eu tinha lixado aqui com bombril. Lixei tudo com bombril. Aqui, menos esse daqui que não. Aqui também não. Só lixei aqui as escalas aqui com bombril. Lixei bem. Saiu muita sujeira. Depois eu vim com uma lixa 1000. Lixei tudo de novo. Aí eu percebi uns pequenos desníveis aqui nas madrepérola. Peguei uma lima, fui acertando. Passei de novo lixa 1000. Aí vim com um pano levemente umedecido, passei em tudo, até aqui também, aqui. Aí o certo seria usar um produto específico para escala. Porém, eu tava com uma certa pressa, né? Queria tocar logo e tal. E os produtos que eu tava vendo realmente bons custam um pouco caros. Então eu arrisquei passar óleo de peroba. Muita gente diz que passa, tá ali. Eu particularmente eu gostei do resultado. Passei um óleo de peroba levemente, não encharcando. Eu passava no pano um pouquinho só, vinha direto aqui, passava em tudo. Aproveitei e passei até aqui no headstock também. Depois eu vim com a parte da franela seca, eu vim limpando, tirando aqui o excesso aqui, tirando muito bem. Mesma coisa eu fiz aqui com a ponte, tomando um cuidado com o corpo. Passei aqui fita crepe aqui para não encostar no tampo. E limpei bem ele. Coloquei as cordas em par aqui, se afina. Então é mi, lá, ré, sol, si, mi. E foi isso. E tá ela aqui. Ah, também tinham 3 parafusos bastante enferrujados aqui, da capinha aqui do tirante, da ponta do tirante. Eu troquei esses parafusos, tirei, comprei igualzinho. Porém, como estava bastante enferrujado, eles estavam pretos, os velhos. Aí eu peguei esse prateado aqui e coloquei de volta, limpei também aqui a capinha. A etiqueta estava intacta, tá até brilhosa ainda. O modelo aqui de série estava caído para dentro. Eu peguei a modelinho, eu vou providenciar para colar aqui já logo. Fiz a primeira colocagem de cordas novas. Eu adquiri o encordamento da Janine, o 010. Pensando por ser da Janine e a craviola da Janine também teria uma compatibilidade, então seria certo encordamento para craviola. Mas o que aconteceu? A tensão dessa corda aí
estava sendo bastante, ao ponto de ceder um pouco o tampo para cima, aumentar a altura das cordas no geral e deixando muito duro a tocabilidade na craviola. Então a minha solução foi transformar, fazer um jogo de cordas híbrido. Então eu comprei o jogo da Sternberg, o 09, e fiz uma mistura com o da Janine, que eu já tinha utilizado. E o resultado foi esse aí, com essa numeração na foto. Com o novo jogo híbrido que eu fiz, o tampo ele voltou para a posição normal, então ele abaixou, ele estava abaulado, ele abaixou, ficou normal. A altura, então, no geral, voltou a ficar baixa e a tocabilidade ficou boa, ficou do jeito que eu prefiro, maleável, mole.